nosso contrato de hoje é contrato de mandato, pessoal. Contrato de mandato, ele também tem uma origem bastante antiga, tá? Dados oficiais, aí, dados históricos apontam ali no direito romano essa derivação aqui chamada manu datum, né? Que é a origem da expressão contrato de mandato. E essa expressão aqui, na verdade, pessoal, ela simbolizava um ato que existia lá nos romanos, em que eles estendiam a mão um para o outro e que isso representava, na verdade, pessoal, a aceitação do encargo de representação, bem como a promessa de se cumprir esse encargo fielmente. A origem do contrato de mandato, pelo menos a nível oficial, está lá no direito romano. Conceitualmente falando, pessoal, creio que boa parte de vocês já tem uma noção do que é o contrato de mandato. Se vocês ainda não fizeram, provavelmente um dia vão fazer. Vejam que então, é um negócio jurídico onde uma das partes vai receber poderes da outra parte para que celebre, faça, atue em nome dela, né? Para praticar atos, negócios e administrar interesses dessa outra pessoa. Isso é o contrato de mandato, tá? Muito cuidado, porque é mandato, não mandado. Mandado é outra coisa. Pessoal, então, o nosso contrato é o contrato de mandato, tá? Esse conceito, pessoal, tá lá no artigo 653, que a gente vai ver daqui um pouquinho. Antes da gente ver ele, pessoal, esse contrato é importantíssimo para a vida social. Ele é visualizado tanto na vida social comum, como na vida social negocial. Tá? Então, é um contrato muito importante, com grande utilidade prática, em situações corriqueiras do nosso dia a dia, como, por exemplo, retirar um documento, né? Ou entregar, por exemplo, documentos numa prova de títulos, que você não vai lá até lá onde o Judas perdeu a bota para entregar esse documento. Então, você nomeia um amigo ou você nomeia alguém que faça isso para você e que está lá através de uma procuração. Né? Até em situações mais complexas, de grande repercussão, como negócios, contratos de compra e venda de imóvel, e por aí vai. Então, vejam que nós temos aí uma gama de atuação desse contrato em várias situações do dia a dia, tanto corriqueiro nosso comum, quanto de grandes negócios. Tá? Olhem lá o artigo 653, pessoal, o que ele fala? Opera-se o contrato de mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos e administrar interesses, que é o conceito que eu falei para vocês um pouco antes. Veja, pessoal, que lá no finalzinho do artigo ele fala: procuração é o instrumento do mandato. Aqui tem um ponto importante, pessoal. Primeira diferença que a gente tem que considerar aqui. Contrato de mandato é diferente de procuração, tá? Mandato, pessoal, é contrato. Procuração é um instrumento que vai demonstrar, que vai comprovar a existência do mandato. Tá, pessoal? Então, vejam que o mandato é o contrato, que pode, inclusive, ser verbal, como a gente vai ver daqui um pouquinho, e a procuração é o que vai provar a existência de um mandato, de um contrato de mandato. Tá? Então, não confundam contrato de mandato com procuração. Outra diferença importante que a gente tem que colocar aqui é que o mandato também não se confunde com a comissão, que é um outro contrato. A comissão, pessoal, na comissão, o comissário ele não age em nome do comitente. O comissário ele age em nome próprio, como vocês podem ver lá do próprio código. E quem vai responder perante terceiros é o próprio comissário, não é o comitente, em regra. Tá? Então, por isso que nós temos essa diferença. Já no mandato, não, pessoal. O mandato, como a gente viu ali no conceito, o mandatário age em nome do mandante. E, por fim, pessoal, mandato em prestação de serviços
Também é diferente, tá, pessoal? No mandato não há prestação de serviços, em regra. Na verdade, o mandato executa atos em nome do mandante para celebrar negócios jurídicos pelo mandante. Para celebrar atos pelo mandante, para praticar atos para cumprir aquela função pelo mandante. Tá? Na prestação de serviço, não, pessoal. A prestação de serviço, eu vou ter uma conduta do devedor sobre as ordens do tomador. Mas vejam que o devedor não está, o prestador não está atuando em nome do dono da obra, no nome do tomador. Tá? Então, é diferente também. Essa confusão aqui, ela pode acabar existindo, pessoal, por causa da advocacia. Por quê? Porque na advocacia, na verdade, pessoal, nós temos dois tipos de contrato. Nós podemos ter o contrato de prestação de serviço de assessoria jurídica, aí é prestação de serviço, que é uma prestação de serviço de assessoria jurídica. E não implica necessariamente você entrar com processo. Tá? E nós podemos ter um contrato de mandato judicial, que chama. Tá? E aí sim, nós vamos ter o contrato de mandato pura, o que vai gerar a procuração ad judicia, né? A procuração judicial que vocês vão fazer quando vocês forem entrar com o processo. Tá? Então, é diferente. São duas situações bem diferentes. Serviços de despachante, por exemplo, pode ser por mandato, tá? Serviços de despachante. Para o despachante atuar lá no Detran, normalmente você assina uma procuração, que é o mandato. Em relação a carro, venda de carro, comprar carro, se for para você ir lá na outra cidade comprar, aí é procuração, tá? Aí vai ser contrato de mandato, em regra, contrato de mandato. Agora, se for para garagista vender o carro, aí não. Aí é aquele contrato de consignação que nós estudamos, contrato estimatório, que nós estudamos lá no comecinho do semestre. Quem são as partes do nosso negócio? Mandante e mandatário. Mandante, que é o representado, aquele que outorga poderes para o mandatário agir em nome dele, né? E o mandatário é o representante, aquele que vai receber os poderes para agir em nome do mandante. Então, nós temos essas duas partes aí, mandante e mandatário. Seguindo aquela linha, vamos às características desse contrato. Primeira característica, pessoal, é um contrato unilateral, mas também pode ser bilateral. Pessoal, assim como no contrato de depósito, o contrato de mandato ele pode ter essa natureza meio que dúplice, ser unilateral ou bilateral, dependendo da situação. Se ele só gerar efeitos para o mandatário, unilateral. Se ele gerar efeitos tanto para o mandatário quanto para o mandante, bilateral. Por que ele pode ser bifronte, pessoal? Porque ele pode ser tanto gratuito quanto oneroso. A gente vai ver agora no artigo 658. Olhem lá. O mandato presume-se gratuito, quando não houver sido estipulado retribuição, exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa, parágrafo único. Se o mandato for oneroso, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei ou no contrato. Sendo estes omissos, será ela determinada pelos usos do lugar ou, na falta, por arbitramento. Então, vamos lá, pessoal. Ó. A regra. A regra é que o nosso contrato de mandato ele é gratuito. Tá? Essa é a regra que está logo no comecinho do artigo 658, presume-se gratuito. Né? Exceção, o nosso contrato de mandato vai ser oneroso em duas situações. Quando houver estipulação nesse sentido no contrato ou quando a pessoa exercer
a atividade profissional, tá? Quando a pessoa exercer atividade profissional, que é o caso do advogado, né? Por exemplo, o advogado. Vou colocar aqui. Exemplo, advogado. Né? Sendo oneroso, pessoal, sendo oneroso, nós temos que seguir essa ordem aqui de acordo com o parágrafo único. Então, primeiro, eu vou observar a remuneração que está prevista no contrato. Não está no contrato? Eu vou observar a remuneração que está prevista na lei. Lembrando que na advocacia está previsto na lei. Tá? Então, eu vou olhar lá o contrato com o advogado, tem lá a remuneração? Não tem? Então, vou olhar na lei. Qual que é a tabela da OAB? É essa remuneração para tal serviço? Então, está na lei. Não está na lei, eu vou para os costumes. Quanto que se cobra para fazer aquele tipo de representação, aquele tipo de mandato? Então, vou usar aquilo lá. E, por fim, não está nem no contrato, nem na lei, nem tem nos costumes, então eu vou para o arbitramento, eu vou ter uma perícia para se fixar a remuneração do mandatário. Comutativo, pessoal. Quando o nosso contrato for bilateral oneroso, ele vai ser comutativo, tá? Aí entra um outro problema também da advocacia, tá, gente? Muito advogado coloca lá contrato de risco, que eles chamam, né? Eles vão cobrar honorários se ganhar a causa, né? Se a gente for interpretar que esse tipo de contratação é legal, então nós teremos aí nessa contratação um contrato de mandato aleatório, ou seja, o advogado só vai ganhar só vai receber se ele ganhar a causa, senão ele não recebe, tá? Que a gente chama de advocacia pelo sucesso, né? Se ganhar, recebe, se não ganhar, não recebe. Tá? Então, não sei até que ponto esse tipo de contratação é permitido pela OAB, tá? Então, a regra é que ele é comutativo. Pode ser evolutivo, tá, pessoal? Ele pode evoluir. Pode evoluir. Pode ser tanto paritário quanto por adesão. Paritário quanto por adesão. Em regra, é um contrato não solene, mas a gente vai ver ali, pessoal, que tem exceção, tá? Como, por exemplo, o casamento. Quando se tratar de casamento, tem que ser por procuração pública, tá? A gente vai ver daqui um pouquinho, mandato público. Consensual, não depende de outro ato, tá? Basta o consenso, a manifestação de vontade. É um contrato pessoal, tá? Mas aqui no pessoal, a gente vai ver um detalhezinho importante, que é diferente dos outros contratos. É um contrato fiduciário, em regra, baseado na confiança. Normalmente de duração, dificilmente o mandato ele se encerra num ato instantâneo, tá? É causal. É um contrato acessório, a doutrina aponta o mandato como um contrato acessório, pessoal, porque tecnicamente ele tem finalidade preparatória de outro ato. O ato principal não é o mandato ele é preparatório de outro ato. Por isso que a doutrina aponta como acessório. Contrato definitivo. Beleza, pessoal. Vamos então à forma. Como eu disse para vocês, a regra, pessoal, é que o nosso contrato ele é não solene. Essa é a regra. E vocês podem ver essa regra, pessoal, lá no artigo 656. O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito. Então, olha aí, pessoal. Ele pode ser tanto verbal ou escrito, quanto expresso e tácito. Tá? Lembrando, pessoal, que vocês já estudaram uma forma de mandato tácito. Tá? Vocês lembram lá do artigo 311? O portador da quitação presume-se representante tácito do credor. Vocês viram isso lá no terceiro semestre. Tá? Então, quando vocês estudaram o pagamento, vocês viram um exemplo de representante tácito. Tá? Aquele que porta a quitação presume-se representante do
credor. E vejo também, pessoal, que em regra, como a gente viu lá no caput, lá no primeiro artigo 653, a regra é que o mandato se prova pela procuração. Então vejam, pessoal, que às vezes o mandato é verbal. Mas se eu precisar provar essa representação, pessoal, então eu preciso da procuração. Tá? Eu preciso da procuração. Às vezes, o mandato é verbal, mas para provar, eu vou precisar da procuração. Tá? Às vezes, eu tenho o contrato de mandato em si e a procuração, né? Como acontece na advocacia. Os escritórios de advocacia que trabalham de forma correta têm o contrato de mandato escrito com os honorários, tudo bonitinho, certinho, e a procuração. Tá? Às vezes só tem a procuração também, né? Beleza. Nessa forma escrita, pessoal, eu posso ter ela tanto por instrumento público quanto por instrumento particular. Tá? Tanto por instrumento público quanto particular. Instrumento público, pessoal, é o celebrado pelo oficial de registro, tá? Aí segue lá as regras dos tabelionatos em geral, tá? Em relação à forma, como deve fazer. Mas o que interessa para nós, pessoal, é quando não é público, né? Porque aí é a gente que tem que fazer. O que tem que ter, pessoal? Um instrumento particular. A procuração, pessoal. O que a procuração tem que indicar para nós? A procuração tem que indicar isso aqui, ó. Artigo 654, parágrafo 1º. Olhem lá. O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga, com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Então, olhem lá, pessoal, o que nós temos que ter na procuração? A indicação do lugar em que ela foi assinada, passada, a qualificação do outorgante, do outorgado, a data de celebração dessa procuração, o objetivo da outorga e a designação e extensão dos poderes conferidos. Tá, pessoal? A gente tem que ter tudo isso lá na procuração. E vocês podem ver, pessoal, quando vocês forem aprender a fazer uma procuração, se é que vocês ainda não fizeram, vocês podem ver que tem tudo isso aqui. Ainda que bem simplificadamente, mas tem. Tá? Qualquer modelinho que você procurar de procuração na internet vai ter esses 5 dados aí. Tá? Um outro ponto importante também, pessoal, antes de eu encerrar esse primeiro tempo de aula, um outro ponto importante é o parágrafo 2º desse artigo aqui. Olhem lá. O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida. Pessoal, isso aqui é uma das poucas situações onde o código autoriza a exigência do reconhecimento, daquele negócio chamado de reconhecimento de firma no cartório. Veja, pessoal, que muitas vezes a gente trata o reconhecimento de firma como regra de validade de um contrato, quando na verdade não é. Tá? Nunca foi. Tá? Mas aqui, pessoal, no contrato de mandato, quando se trata de um instrumento particular, quando se trata de um contrato de mandato particular representado por uma procuração, pode o terceiro exigir, pessoal, não é obrigatório, tá? Mas ele pode exigir o reconhecimento de firma na procuração, tá, pessoal? Isso aqui é uma das poucas situações onde o legislador autoriza esse tipo de exigência, tá, pessoal? Porque, em regra, o reconhecimento de firma não é obrigatório. Bom, pessoal, para a gente encerrar esse assunto aqui, ficou faltando a gente ver, a gente estava falando de tudo isso aqui é regra, né? Ficou faltando a gente ver a exceção, pessoal. A exceção está lá no artigo 657. Ou seja, o nosso contrato de mandato, ele vai deixar de ser não solene e vai passar a ser solene em 2 situações, pessoal. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Primeira hipótese. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito. Segunda hipótese.
Nós temos, então, duas hipóteses em que a lei exige um mandato de forma solene. Pessoal, primeira hipótese é quando a lei exigir a forma. Por exemplo, casamento, pessoal. Casamento, vocês vão estudar lá para frente, lá no Direito de Família, que eu posso ter o casamento por procuração. Tá? É possível o casamento por procuração, só que essa procuração aí tem que ser por escritura pública, tá? Então, é possível o casamento, o ato oficial do casamento, tá, gente? Apenas e tão somente, tá? O ato oficial do casamento pode ser por procuração, tá? Mas tem que ser por procuração pública, tá? Mandato público, ok? O ato oficial, tá, gente? A noite de núpcias não pode, tá? Noite de núpcias é ato personalíssimo do mandante, tá bom, pessoal? A gente zoa isso aqui, pessoal, mas tem uma história real sobre esse assunto. O que que aconteceu? O casamento foi por mandato, tá? Casou por mandato, só que aí o mandatário extrapolou os poderes do mandato e participou da noite de núpcias, gente. E aí o que aconteceu? O, o mandante descobriu. O mandante descobriu que o mandatário participou das noites de núpcias, né? Extrapolou os poderes do mandato e entrou com ação para anular o casamento, né? Não, tá, pessoal? Logicamente que não anulou o casamento, tá? Porque não é a hipótese de nulidade do casamento, mas ele não deu, né, perdeu a ação de nulidade do casamento, aí ele entrou com o divórcio. Outro exemplo, pessoal, é o compra e venda de imóvel, tá, gente? Veja, o artigo 108 fala que o contrato de compra e venda de imóvel deve ser feito por instrumento público se superar 30 salários mínimos. Veja, que se o contrato de compra e venda de um imóvel que supera 30 salários mínimos tem que ser por instrumento público, e se ele for feito, se a pessoa que for assinar for feita por procuração, então necessariamente eu também vou precisar de um instrumento público para fazer esse contrato. Vejam que se o mandato é um acessório, ele tem que seguir a mesma formalidade do principal. Então, se o principal exige escritura pública, o acessório também vai exigir. Tá? Então, por isso, né, nós vamos ter aí a necessidade de ser por instrumento público, tá? E a segunda exceção, pessoal, é quando se exigir que o contrato seja praticado por escrito, né? Sempre que o contrato for obrigatoriamente praticado por escrito, então o mandato também tem que ser por escrito, tá, pessoal? Ok? Que é a segunda exceção do nosso artigo aqui, está na parte final aqui, ó. Quando não se admite mandado verbal quando o ato deva ser praticado por escrito, né? Então, sendo o ato praticado por escrito, necessariamente o nosso mandato também deverá ser por escrito. Tá? Lembrando, por exemplo, pessoal, a doação. Tá? A doação que não seja de objeto de pequena monta e que se efetue imediatamente, caso contrário, a doação tem que ser por escrito. Então, se a doação tem que ser por escrito, o mandato referente à doação também tem que ser por escrito. Pessoal, um outro ponto muito importante e que vocês, quando forem advogar, vão usar muito é a questão do subestabelecimento. Tá? O mandato, pessoal, é um contrato pessoal. Começar a conversa, o nosso mandato é um contrato pessoal. Tá? A gente já viu isso. Só que diferente dos outros contratos, pessoal, onde nós, quando a gente fala contrato é pessoal, significa que ele não pode ser cedido para terceiros e nada, né? Aqui no mandato não, pessoal. Apesar de ele ser um contrato pessoal, é possível se transferir os poderes do todo ou em parte para outra pessoa. Tá? Isso, pessoal, chama-se subestabelecimento. Isso chama-se subestabelecimento. E apesar do contrato de mandato ser pessoal, a doutrina e a jurisprudência têm entendido, pessoal, que isso é um direito subjetivo do mandatário. Só pode ser afastado por lei ou por cláusula proibitiva no contrato de mandato, e ainda assim, pessoal, um pouco questionável isso. Que a gente já vai ver o porquê que eu falo que é questionável. Tá? Então, é um direito, a doutrina considera como um direito subjetivo do mandatário. Então, ele pode, em qualquer situação, subestabelecer, a não ser que a lei proíba ou a cláusula proibitiva no contrato, mas ainda assim, a gente tem aí algumas ressalvas em relação a isso. Então, em regra, pode haver subestabelecimento.
Tá? Em regra, pode haver subestabelecimento. Esse subestabelecimento, pessoal, ele pode ser com reserva e pode ser sem reserva. Isso aqui são duas expressões que vocês vão usar muito também na prática de vocês, na advocacia. O que é um subestabelecimento com reserva, pessoal? É quando o mandatário resguarda, mantém para ele os poderes da procuração, do mandato. Então, ele ainda pode exercer a representação junto com o mandatário, o subestabelecido. Tá? Então, o mandatário ainda resguarda para ele os poderes do mandato, ainda podendo exercer esses poderes. Tá? E quando eu tenho subestabelecimento sem reserva, significa que ele está subestabelecendo, ele está transferindo os poderes para outra pessoa e não está resguardando esses poderes para si. Ou seja, ele não pode mais atuar como representante. Outra forma de eu classificar o subestabelecimento, pessoal, é aqui, em relação à forma de atuação. A atuação ela pode ser separada e pode ser conjunta. Atuação separada ou conjunta. O que vai ser atuação separada, pessoal? O subestabelecido tem autonomia para atuar individualmente. Tá? Ele pode atuar sozinho. Não precisa o mandatário estar junto. Tá? Já na atuação em conjunto, como o próprio nome está dizendo, né? O subestabelecido não tem autonomia para atuar individualmente. Nessa situação, então, o subestabelecido só pode atuar em conjunto com o mandatário. Sobre subestabelecimento, pessoal, nós temos duas regras bem importantes que a gente tem que analisar. Primeiro, o artigo 655. Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode estabelecer-se mediante instrumento particular. Pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. Vejam, pessoal, esse artigo aqui tem que tomar muito cuidado na interpretação dele. Por quê, pessoal? Ele pode dar a entender que qualquer forma de instrumento público, mandato por instrumento público, pode ser subestabelecido por instrumento particular, quando na realidade não é assim. Tá, gente? Não é assim. Qual que é a regra desse artigo aqui, então, pessoal? O subestabelecimento pode ser por instrumento particular se a essência ou a lei não exigir instrumento público para o mandato. Essa é a interpretação que deve sair daquele artigo lá, tá, pessoal? Essa é a interpretação do artigo. Subestabelecimento pode ser por instrumento particular se a essência ou a lei não exigir instrumento público para o mandato. Ou seja, pessoal, se a lei exigir instrumento público para o mandato, só vou poder subestabelecer por instrumento público. Tá? Então, pessoal, casamento por procuração, instrumento público, vou subestabelecer instrumento público também. Tá? Contrato de compra e venda de um imóvel, um valor superior a 30 salários mínimos, precisa de instrumento público para o mandato? Sim. Então, só vou poder subestabelecer por instrumento público. Entenderam, pessoal? Isso aqui é a interpretação que a doutrina tem dado em relação ao artigo 655. Tá? Logicamente, pessoal, que para fazer uma questão objetiva sobre esse assunto aqui, você tem que se atentar para a redação do artigo. Tá? Então, se a redação do artigo estiver lá na questão, tá certo. Tá? Porque a questão objetiva você não interpreta, você não trabalha interpretação em relação ao texto do código. Tá? A não ser que a questão esteja pedindo isso. O outro ponto importante que a gente tem que analisar aqui é a questão da responsabilidade do mandatário pelos danos provocados pelo subestabelecido. O mandatário responde pelos danos provocados pelo subestabelecido, pessoal? A gente vai ver isso agora, a partir do artigo 667. Olhem lá. Essa primeira parte não interessa para nós, não, mas olhem, vamos lá. O mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato. Agora vem a parte que interessa. E a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer sem autorização
poderes que devia exercer pessoalmente. Olhem aí, pessoal. Como eu disse para vocês, a regra é que eu posso subestabelecer. E por causa do jeito que o artigo 667 dispõe, pessoal, dá a impressão de que, mesmo que haja cláusula proibitiva, pessoal, há a possibilidade de subestabelecimento. Só que aí nós vamos ter uma responsabilização do mandatário. Olhem lá. De acordo com 667, pessoal, o mandatário responderá se subestabeleceu poderes que deveria exercer pessoalmente sem autorização. Então, ele vai responder pelos danos causados pelo subestabelecido. Tá? Se o subestabelecido não causou dano nenhum, não há problema. Então, essa é a primeira regrinha que a gente tem que considerar. Segunda regrinha que a gente tem que considerar, pessoal, parágrafo 1º. Se, não obstante proibição do mandante, o mandatário se fizer substituir na execução do mandato, responderá ao seu constituinte pelos prejuízos ocorridos sob a gerência do substituto, embora provenientes do caso fortuito, salvo provando que o caso teria sobrevindo, ainda que não tivesse havido subestabelecimento. Então, olhem aí, pessoal, que em caso de proibição, pessoal, do subestabelecimento, o mandatário responderá, inclusive, pelo caso fortuito e força maior. Tá? Ele só não vai responder, pessoal, se provar. Não responderá se provar que o prejuízo ocorreria ainda que não houvesse o subestabelecimento. E é muito difícil, gente. Muito difícil. Tá? É muito difícil ter esse tipo de prova aqui. Então, a regra é que, havendo proibição de subestabelecimento, o mandatário responderá, inclusive, pelo caso fortuito e força maior. Certo? Terceira regra que nós temos aqui. Parágrafo 3º, pessoal. Ou parágrafo 2º. Havendo poderes de subestabelecer, só serão imputáveis ao mandatário os danos causados pelo subestabelecido se tiver agido com culpa na escolha deste ou nas instruções dadas a ele. Então, olhem aí, pessoal. Havendo autorização para subestabelecer, o mandatário só vai responder se tiver procedido com culpa em duas situações. Ou na escolha do subestabelecido, ou nas instruções que foram passadas a ele. Por exemplo, o mandatário errou as instruções. Tá? Errou as instruções. Falou, era para fazer uma coisa, ele falou outra, e o subestabelecido foi lá e fez o que ele falou. Nessa situação, o erro foi do mandatário e não do subestabelecido. Né? Então, se eu estou falando para você fazer desse jeito, você vai lá e faz desse jeito, o erro não é meu. Aliás, o erro não é seu, o erro é meu. Então, eu que vou responder. Quarta regra. Se a proibição de subestabelecer constar da procuração, os atos praticados pelo subestabelecido não obrigam o mandante, salvo ratificação expressa, que retroagirá à data do ato. Olhem aí. Veja, pessoal, que aqui a regra é a seguinte. Se a proibição do subestabelecimento estiver expressa na procuração, pessoal, porque às vezes a proibição está lá no contrato de mandato, mas não está na procuração. Parágrafo 3º, então, aqui a regra é a seguinte. Se tiver essa proibição expressa no subestabelecimento, se essa proibição tiver expressa no subestabelecimento, pessoal, os atos praticados pelo mandante, pelo subestabelecido, não vão obrigar o mandante, tá, gente? Então, os atos praticados pelo subestabelecido não vão obrigar o mandante. Essa é a regra. Exceção, gente. Salvo ser ratificados pelo mandante. Tá? Se o mandante ratificar os atos, aí beleza, né? Então, vamos supor que, mesmo havendo a proibição lá na procuração, o subestabelecido pratica o ato, e ele praticou tudo certinho, tudo bonitinho, tudo belezinha,
Por que o mandante não vai aceitar? Né? Por que, né? Então, nessa situação, se está tudo certo, se não teve prejuízo, não tem por que o mandante recusar. Então, nessa situação, ele pode ratificar o ato. Tá? Ele ratificando o ato, pessoal, os efeitos dessa ratificação vão retroagir à data do ato ou negócio. Tá? Então, efeitos ex tunc. Ok, pessoal? Então, se foi celebrado lá no dia 1º de maio, então a ratificação vai retroagir os efeitos até o dia 1º de maio. E, por fim, pessoal, o último. No caso de omissão, pessoal, na procuração não consta se é ou não possível subestabelecer, sendo omissa a procuração. Quanto ao subestabelecimento, o procurador será responsável se o subestabelecido proceder com culpa, culposamente. Então, olhem aí, pessoal. Sendo omissa a procuração, sendo omisso o instrumento lá, pessoal, quanto ao subestabelecimento, o nosso mandatário responderá se o subestabelecido proceder com culpa. Tá? Veja que, na verdade, aqui, pessoal, nós temos uma complementação de regras, tá? Uma complementação de regras. Até aqui, pessoal, nós estamos falando de proibição que estão expressas ou autorização expressa no contrato de mandato, tá? Aqui nós estamos referindo à proibição ou omissão na procuração, tá? Então, aí a gente tem essas duas situações distintas. Vamos ao objeto do mandato. O que pode ser objeto do mandato, pessoal? Praticamente todos os atos da vida civil, pessoal, podem ser objeto de mandato, tá? Inclusive em alguns atos do aspecto administrativo também, tá? Outros não, né? Outros não podem. Por exemplo, para você passar numa prova, você não pode fazer por procuração, né? Lógico. Né? Atos personalíssimos, em geral, pessoal, não podem ser, então, objetos de procuração. Então, por exemplo, você não pode fazer uma prova por procuração, você não pode votar por procuração, você não pode utilizar-se de uma CNH por procuração, aí por aí vai, né? Lógico. Então, tudo atos personalíssimos, né? Então, nessa situação, não tem como. A obrigação de fazer infungível não pode ser feita por procuração, né? Aí não tem como. Veja que, então, quando eu falo que quase todos os atos da vida civil podem ser objetos de mandato, então, pessoal, isso aí envolve tanto atos patrimoniais quanto extrapatrimoniais. E veja, pessoal, que a abrangência disso é tão grande que se admite até a confissão como uma possibilidade aí de se ter por procuração, né? Confissão por procuração. Um outro ponto importante, pessoal, tem até a possibilidade de se ter até mesmo, pessoal, o reconhecimento de paternidade por procuração. Até o reconhecimento de paternidade por procuração é possível. Beleza, pessoal? Sobre o objeto do mandato, pessoal, alguns detalhes a gente tem que observar. Primeiro, o artigo 660. Olhem lá o que ele fala. 660, pessoal, olhem lá. O mandato pode ser especial a um ou mais negócios determinantes, ou geral a todos os do mandante. Veja, pessoal, que aqui nós temos a primeira forma de classificar o objeto do nosso mandato. Ele pode ser geral e pode ser especial. Aqui é quanto ao conteúdo do nosso mandato. Pode ser geral e pode ser especial. O que vai ser um mandato geral? Referentes a poderes de administração em geral, de todo e qualquer negócio do mandante. Tá? Já procuração especial se refere a um ato específico do mandante. Então, por exemplo, com poderes para para a prática do reconhecimento de paternidade do fulano de tal, ou para a confissão dos fatos e dados aqui constantes, aí descreve os fatos, ou para a celebração do contrato de compra e venda do carro tal, placa tal, ou para compra e venda de um imóvel tal.
Veja, pessoal, que todas as situações que eu mencionei, eu estou dando uma finalidade específica para o mandato, tá, pessoal? Mas vejam que aqui é em relação à finalidade. Em relação à finalidade. Pode ser geral e pode ser especial. Mas existe uma classificação, pessoal, que é bem parecida com essa também, mas não é em relação à finalidade, é em relação aos poderes. Então, não confundam classificação de finalidade com a classificação de poderes. Tá? No caso dos poderes, pessoal, nós também vamos ter aí, em termos ou com poderes gerais, e em termos e ou com poderes especiais. E é diferente, tá, gente? Eu posso ter um mandato geral com poderes gerais e eu posso ter um mandato geral com poderes especiais. Eu posso ter um mandato especial com poderes gerais e eu posso ter um mandato especial com poderes especiais. Então, pessoal, não confundam a classificação, tá? Quando que eu vou ter um mandato com poderes gerais? Artigo 661, pessoal. O mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração. Quando o legislador fala isso aqui, ele quer dizer o seguinte: o que são esses poderes de administração ordinários? São todos os atos necessários para cumprimento regular dos negócios, já estabelecidos ou celebração de negócios correlatos a esses já existentes. Nada que supere aquilo que é o ordinário, pessoal. Nada que supere a administração pura, ordinária daquilo que já existe. Tá, pessoal? Isso é administração ordinária. Tudo que supera isso, pessoal, deixa de ser ordinário e passa a ser especial. Que está lá no parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 661, que vai tratar da administração extraordinária. Olhem lá. Para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. O poder de transigir não importa o de firmar compromisso. Então, olhem aí, pessoal. O que é essa administração extraordinária aqui, pessoal? Alienar, hipotecar, transigir, firmar compromisso ou praticar qualquer outro ato que extrapole o mero poder de administração. Tá, pessoal? Isso aqui tem que ser expresso. Esses poderes têm que constar expressamente na procuração. Tá, pessoal? Normalmente, pessoal, uma procuração especial para compra e venda de um imóvel também tem poder especial, tá? Uma compra e venda para vender um imóvel especial aqui também vai ter poderes especiais.